Bom, vamos lá, gente. Na segunda questão, ele pede para fazer o completamento do quadrado dessa função aqui, tá? O completamento do quadrado, ele segue essa fórmula aqui. Isso significa o quê? Que toda função pode ser escrita, toda função de segundo grau pode ser escrita dessa forma aqui, tá? Em que o alfa, esse aqui é o alfa é menos b sobre 2a e o beta pode ser escrito como menos delta sobre 4a. Então, como é que a gente vai fazer o completamento do quadrado, né? Aqui a gente define esse beta e esse alfa, simples assim. Então, o A é menos 1, o B é menos 1, o C é 2. O alfa vai ser, então, menos B, ou seja, menos 1 sobre 2A, ou seja, sobre 2 vezes menos 1. Aqui vai ficar 1 sobre 2. Então, a gente já tem aqui o nosso alfa. O beta vai ficar da seguinte forma. O beta vai ficar, tem que achar o delta. Delta é b ao quadrado, ou seja, 1 menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 2. Aqui, então, a gente vai ter 1 mais 8, 9. Então, o beta vai ser menos 9 sobre 4a. O a é negativo, então vai ficar 4 negativo. Então aqui o beta vai ficar 9 quartos. Muito legal. Então, se a gente colocando nessa formulazinha aqui de completamento do quadrado, essa minha função vai ficar o a ele é negativo, então é menos x, menos o alfa a gente achou que é, deixa eu ver aqui se o sinal está certo. Não, esse alfa é negativo, né? Mais com isso, mais com menos. Então é menos meio, né? Como a fórmula ela já tem o negativo aqui, esse menos com esse menos vai dar mais meio sobre nada, ao quadrado. E aqui mais o beta é positivo 9 quartos. Se a gente olhar, então esse aqui é o completamento do quadrado, tá? Se a gente olhar, ele bate certinho com o que é dado na questão, então ele dá verdadeiro para essa primeira. Na segunda, ele fala que a função f, que é dada da seguinte forma, menos meio até o infinito, menos meio até o infinito, ou seja, esse é o domínio, né? A gente tem uma setinha assim indicando que esse é o domínio, e essa é a imagem. A imagem, deixa eu ver a imagem é do menos infinito até 9 quartos, certo? Fechado aqui. Tá. Bom, fechado. Ele diz que a função ela é bijetora, né? O que é bijetora? Bijetora é o seguinte, bijetora é quando só tem, para cada y, você tem um x correspondente e vice-versa, tá? Você não pode ter dois y para um x, então quando a gente fala de uma equação de segundo grau, que tem um gráfico assim, ela não é bijetora, porque aqui, para cada x, eu sempre tenho dois y correspondentes, certo? Então aqui eu tenho sempre, para cada y eu tenho sempre 2x, tá? Então não é bijetora, tá? Beleza. E também significa, isso para ser bijetora, também significa que todo contradomínio é imagem, toda imagem é usada, tá? Bom, se a gente faz... Então vamos lá, por que eu posso dizer que ela é bijetora, né? Aqui ele falou assim, isso aqui é bijetora? Bom, se a gente vai na função original e faz o gráfico dela, a gente vai ter algo parecido com isso aqui, certo? Ela corta o eixo y em 2, como é que eu sei disso? Porque ela corta o eixo y sempre em C, né? Sempre em C ela corta o eixo y, então ela está cortando em 2. Ela tem a concavidade voltada para baixo porque o a é negativo. E o vértice dela tem essas coordenadas.
9 quartos e meio, porque a gente já definiu essas coordenadas em alfa e beta, tá? As coordenadas em alfa e beta, elas são x do vértice e y do vértice, tá? Então aqui ele está falando, ó, aí ele chega para a gente e fala assim, essa função definida dessa forma aqui, em que isso aqui é o domínio, isso aqui é a imagem, ela é bijetora? Ó, o domínio, ele está dando para mim um domínio, começa em menos meio, olha lá, fechado em menos meio, começa em menos meio e vai até infinito positivo. Então, o x que a gente está usando é só isso aqui, certo? Então, para cá não é usado. Então, na verdade, nessa função, nessa segunda função que ele construiu aqui, não existe essa parte do gráfico. Só existe essa parte do gráfico, tá? Só existe essa parte do gráfico. E ele está dizendo que a imagem é de menos negativo, infinito, até o 9 quartos, que chega até aqui, fechado também no 9 quartos, beleza? E a gente vê, ok, que isso aqui, então, essa parte aqui, então, da função, a função ela tem esse gráfico aqui, né? Que é a metade do gráfico da função antiga, da função original, certo? Então, o gráfico dela é esse aqui e a gente pode dizer que ela é bijetora porque toda a imagem dela está sendo usada. Toda a imagem dela é contradomínio, que é isso tudo aqui, tá? Até o menos infinito. E para cada x eu só tenho um y correspondente só, beleza? Aqui, se eu estivesse considerando ela toda, aí eu não posso falar que ela é bijetora não, tá? Porque, por exemplo, para esse y aqui, ó, eu tenho esse x e esse x aqui, certo? Um exemplo aqui. A função de segundo grau, ela tem para cada y, tem dois x's, né? A gente acha duas raízes. Só que como a gente está levando isso em consideração só essa parte aqui do gráfico, bom, aí nesse caso, para cada y só tem um x só, correspondente, tá? Então ela é bijetora, beleza? Ela é bijetora. E também ele quer a inversa dessa função. Então, para fazer a inversa da função, o que a gente vai construir? O que a gente vai fazer? É só a gente substituir o x por y, certo? Então, a função é essa, só que a gente pode reescrever ela dessa forma aqui, né? Do completamento quadrado. Então, a gente reescreve ela dessa forma aqui, vai ser uma forma mais simples para a gente fazer a inversa da função. Nesse caso, eu substituo o x por y. Isso aqui é o meu y, né? Eu vou chamar de x. E aí, o x eu chamo de y. Então, vai ficar y menos meio ao quadrado mais 9 quartos, certo? Bom, e aí eu vou trabalhar ela de forma que eu deixe o y isolado e o x junto com o resto. Então vai ficar assim. Bom, daqui que a gente faz? Passa o menos 9 quartos para cá junto com o x. Então a gente vai ter isso aqui é igual a menos esse parênteses aí ao quadrado. Esse sinal aqui, ó, a gente vai multiplicar a equação toda por menos 1 e a gente vai ter esse cara aqui positivo, esse cara aqui o x negativo, certo? E esse parênteses ao quadrado vai ficar positivo. Esse ao quadrado vai para lá para o outro lado como raiz disso tudo. Então a gente vai ter que parênteses é igual a raiz de 9 quartos menos x. Esse parênteses aqui é y mais meio, né? Y mais meio. Esse mais meio vai para o outro lado. Então, a gente vai ter que y é igual a essa raiz aqui, que é 9 quartos menos x, mais o meio. Perdão, menos o meio. É positivo, ele vai negativo, menos o meio, tá? E essa opção aqui a gente encontra como verdadeira, certo? A gente coloca ela como verdadeira porque ela é o que bate certinho com a resposta, tá bom? Então essa fica verdadeiro na segunda questão.